Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um VAR na ilha. E hoje o nosso tema aqui do VAR é o Pan-Americano, né, que começa amanhã. E a gente tem o prazer da presença dos 3 atletas que vão estar representando a gente lá também, né, nesse torneio. Né? Eu estou aqui com o Rafael Bonicem, né, que é do Espírito VAR, Matheus Loureiro, né, que é da Trip Canoa, e o Davi Nunes. Né? E eu vou passar para eles aqui, para eles se apresentarem melhor para vocês, né, para a gente poder conhecer um pouco mais dele, para quem não conhece, porque todo mundo acho que conhece do meio do VAR essas figuras aqui que já são pessoas especiais no meio. Vamos lá, Rafael, vou começar com você, vai lá. Você fala um pouquinho de você. Falar da gente é complicado, né? Melhor falar dos outros, né? É verdade. Você gosta, né? Deus me livre. Mas eu comecei no VAR em 2020, durante a pandemia. Eu sempre tive uma vida voltada para o esporte, né? Mas na pandemia parou tudo e eu descobri que tinha essa oportunidade de remar, que era um esporte que você estava ali ao ar livre, o risco de pegar Covid era menor. E a galera tava remando. E foi quando eu comecei, me apaixonei e nunca mais parei, né? Aí tô desde 2020, esse vício. Como diz Matheus, eu fui picado aí pelo bichinho do VAR. Né? Tem uma pergunta que é assim, né? Eu faço para os meus alunos: você pretende parar de remar? E eu nunca ouvi um sim. Impossível, eu acho, né? Quem começa, eu acho que não tem como parar nunca, né? Mas aí, Davi, aproveita aí que você tá com a bola, fala um pouquinho de você. Bom, minha vida no esporte desde muito novo, né? Sou muito ligado ao surf, né? Que foi o meu primeiro esporte no mar, que me conectou, assim, com o mar de uma forma muito, muito próxima, que vai até hoje. E aí depois eu conheci o stand-up paddle, né, aos 18 anos ali. Isso... Minha mãe trouxe uma prancha, filho, olha o que eu trouxe aqui, você vai gostar. Cheguei em casa, era uma prancha de stand-up. E aí eu comecei minhas primeiras remadas. E logo depois eu conheci a galera do CPP. Eles me convidaram, sabiam que eu tava remando e tal. E uma coisa é muito próxima da outra, né? São esportes irmãos, assim, né? E aí eu comecei a remar no CPP ainda na época, no Projeto Tamar. Né? Era ali na... restaurante Papagutti ali, né? Aquele cantinho, foi a primeira base do CPP ali. Rapaz, que ano isso? Isso era 2010. Tem bastante tempo já, então. 2011, bastante tempo. Eu pensei que tempo. fosse mais recente. Não, tem pelo menos que eu remo aí, já vai fazer uns 14 anos, 15 anos que eu comecei minhas primeiras remadas com o stand-up paddle. Sim. E aí eu fui da primeira turma do CPP, assim, bem dos primórdios mesmo, quando era só um projeto de amigos. Depois conheci o Gustavo Carvalho, fui remar no Canoa da Ilha com o Renato com o Gustavo e com a Renata Rocha, né? Que segue no clube até hoje fazendo um trabalho belíssimo. E, enfim, rodei bastante aí com Formiga também, né? Com Formiga, já tive um breve treinamento com Formiga, assim, não de muitos anos, mas passei ali pelos treinamentos do Formiga, grande mestre Formiga aí também. Muita história aí do Formiga no VAR. E hoje tenho minha base, minha escola, tem um pouco menos de 2 anos, completo 2 anos em janeiro de 2025, né, como a minha escola mesmo. A Vila Velha Rui. Isso, a Vila Velha Rui. Que mandou muito bem até no estadual agora. Tô muito orgulhoso, muito feliz, assim, da galera, do trabalho, né, que a gente vem desempenhando. Sim. O pessoal que vai treinar comigo já chega lá falando, o pessoal falou que você é rígido, que você é rigoroso e tal. E dias como o sábado, né, que a gente teve, vem para coroar esses momentos, né? Porque é de estresse, o treinamento, é de muita ansiedade, muita expectativa, muita dedicação, muito sacrifício. E apesar da gente não remar, que é a minha filosofia, por medalha, né? Eu não remo para, né, ser campeão disso ou daquilo, né? O resultado ele é consequência do treinamento. Dias como esse, eles vêm para coroar todo esse esforço, esse sacrifício. E aí é uma cerejinha do bolo ali de todo o processo, né? É verdade. E lá, e você, meu mestre? Fala pra Valer. Pô, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer todo meu, amigo. Prazer estar aqui junto com meus irmãos, amigos e irmãos. Matheus é muito educado, desculpa te cortar. O único que trouxe... Não, eu sei, porque eu remo com ele, então eu tenho total certeza disso. Galera. Eu costumo dizer, você falou o negócio de ser rígido, tudo, na escola a gente vê muito isso, né? Os professores geralmente são rígidos e os atletas ou os alunos que geralmente estão com ele acabam indo na pressão.
Cara, mas eu aprendi muito mais ele na tranquilidade do que no esporro. Aprendo muito com o Matheus, essa paciência, essa tranquilidade dele, acho que contagia. O lance que a gente fica observando, aí a gente, por ser o último a falar, fica mais fácil, né? E a gente vai aprimorando. E isso é um dos preceitos do VAR. A gente tá sempre se observando remados, observando remadores, se observando primeiramente, para depois você continuar em aprimorar, continuar em evolução. Assim, falando um pouquinho da minha trajetória no esporte, eu sempre fui um menino de fazer de muita facilidade qualquer esporte, futebol, natação, sou a minha base, assim, eu sempre fui nadador e tentei de tudo, assim, de jiu-jitsu, muay thai, tênis, o que eu tinha para fazer, tentei fazer, mas nunca com dedicação a fundo, né? E minha juventude foi essa. E em 2018 eu conheci o VAA através dos meus pais, convite que meus pais começaram a remar junto com o início do Macaira, com o Vitor Negrão, que sempre foi um grande amigo meu aí de longa data, antes do VAA. E aí eu comecei a remar lá no Macaira, foi um aprendizado durante de 2 a 3 anos remando. Só de AC6, eu nem sabia que era AC1 direito. Eu já tinha remado de AC1 uma vez e tinha ficado assim doido, mas eu remava de AC1. Esse dia, por exemplo, eu ficava mais na água do que remando. Eu virava o tempo todo sem equilíbrio, consciência corporal nenhuma. E eu achei muito maneiro, só que eu vi um desafio que era. Eu falei, gente, não é possível que é sempre assim. E a modalidade não era tão difundida. Tinha os remadores que possuíam o seu AC1, não tinha clube de AC1, não tinha clube de V1, mas cada um ia observando ali suas canoas, iam tendo sua canoa. E veio a pandemia, né? A pandemia fecharam os clubes e só podia remar de individual. E aquilo foi formando grupos de individual, coeso, e eu consegui ter um pedaço de uma canoa, uma sociedade de uma canoa, minha primeira canoa, que foi a Jaia. Eu lembro que até aqui foi Bruno Neves que me vendeu, e ele que me introduziu no C1. E ali com a Jaia eu ia remar todo dia, porque tava lá, era uma vontade minha de remar todo dia, só que eu tinha os horários do clube que era 3 vezes a semana, mas eu queria mais, né? E foi Sempre uma assim. paixão à primeira vista. Depois da AC1, o que aconteceu? 2021, eu comecei por remar todos os dias, de manhã, de tarde, sempre que dava, eu comecei a querer passar isso para outras pessoas. E comecei com um projeto infantil. A gente começou eu comecei a dar aula para crianças, para os meninos do Cauã e o Arthur, que são filhos da Tiesca, que são... Eu sempre faço essa questão de falar deles porque foram que mudaram o meu propósito de vida, assim. Eu tava num período sem propósito profissional e o VAA veio para suprir isso de todas as formas. Algo que eu me apaixonei, algo que eu queria contagiar pessoas, algo que seria bom para a sociedade e algo que eu poderia ter minha rentabilidade financeira, né? Então uniu esses 4 propósitos aí em um só. O VAA foi isso, em transformação pessoal. E eu comecei a dar aula de individual durante um ano aí todo, que era o tio Matheus, a galera brinca lá, tio Matheus, e eu lembro que tinham 4 horários, era de 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8 e 8 às 9. E eu ia remando com todo mundo, todos os dias, segunda a sexta, e à tarde eu ainda treinava, fazia uns treinos meus, né? E depois uma das minhas primeiras alunas foi a Rafa, e um ano depois a gente criou a Trip. E a Trip tá aí hoje, um dos clubes que tá somando pro VAA Capixaba. Que também foi bem também no estadual. Fomos muito bem, A Trip, tá canoa. bem legal. A gente tá com um grupo bem unido, coeso, e como o Davi falou, eu gosto de sempre salientar também. A competição é uma ferramenta muito importante no nosso crescimento, mas está longe de ser a fundamental. A competição vem para suprir nosso desejo de estar evoluindo, mas ela é só a parte disso, só uma parte. Tem essa importância, mas não é o principal ali. Eu acho que a gente cultivar a vontade de remar, a quantidade de evoluir, primeiro como pessoa e depois como remador, sempre vai ser a base de tudo. Uhum. Davi, você também rema com individual, né? Com V1? Sim, sim. Você começou na União Capixaba com V1 também, porque geralmente o individual, né? Vem daí. Davi é bicampeão de V1 estadual aí. Pela União. Não, individualmente a gente não bota o clube, a gente geralmente bota o clube que vê, por exemplo, igual a gente tem uns clubes. Então o filho pela Trip, ele é afiliado pelo Vila Velha Roy,
união, a gente juntou para formar mais uma equipe de Porque OCC. isso para mim foi um pouco confuso, que eu acho que para a maioria também das pessoas que estão no começo, né, no início, porque geralmente a gente é associado a uma escola, um clube, Sim, né? sim. E vocês criaram, né, por ter essa independência na remada, né, vocês criaram essa união, né, que é uma coisa que parece que na verdade, ultrapassa fronteiras, né? Não é só aqui, uma coisa mais nós ampla. temos os clubes, né, de OC6, então Vitória Goiás, Tripcanoa agora também tem OC6, né, nasceu como um clube de individual, Vila Velha Arroio, o Marrina, a Trindade, o Macaira, vários outros. São 35 clubes hoje afiliados à FEVAI, né? E fora Só os que não fica são. atrás de Niterói. A gente só no perde para Brasil. Niterói em quantidade de clubes. Ah. Só que a gente tem também os atletas que remam de individual sem clube. Eu sou um deles, por exemplo. Então a gente tem, eu brinco que é a galera da individual. Mas você é obrigado a ser filiado, né? Para competir, pra sim. competir. A gente, só que a gente não... E é Não é nem legal. obrigado, não. Você pode ir de avulso, né? Eu me filiei como avulso e durante o campeonato, ano passado eu competi pela Trip. Ah, Esse ano eu comecei como avulso, e depois fui pro Solvay e terminei no Marrino, pra você ter ideia. Uhum. E é interessante que eu sou filiado na CBVA pelo Trindade e aqui no estado pelo Marrina. Que são Pode dois- isso, né? Nem imaginaria que poderia. Esse é uma Não outra era para poder. discussão. Não era para poder. Esse é outro problema que... Mas Depois você entra em outro podcast, né? Mas é interessante porque os atletas geralmente eles entram no clube e acabam ficando ali não tem essa visão ampla. E a gente que é da individual, o Matheus, o Davi já também são, apesar de serem de clube, a gente tem essa visão, a gente navega por tudo ali. Eu estava no churrasco do Vitória VAR de aniversário domingo, já fui no do Trip, já fui ficamos na casa junto, né? Ver um RJ da Trip Canoa. Então a gente tem esse pessoal também que rema de individual, mas quando vai competir o estadual, a gente tem que se filiar, não, tá bem? Elas surgiram na pandemia? Não. Sempre Essas teve. uniões? Não, as uniões, como você diz, No caso, a União Capixaba e o Espírito Vá. são times, surgem... São times, né? A gente se junta para formar equipes competitivas para disputar a nível nacional, né? Acredito que é um movimento novo, né? No caso de no canoa estado. mistas. No caso, canoas mistas interclubes, vamos dizer assim, ou de pessoas que já são remadores há muito tempo também e não dependem necessariamente de um clube para treinar, porque tem um barco individual, ou tem um No caso modo... de vocês vão remar junto, né? Exato, para fazer o nosso treino. Então a gente se uniu, porque a gente tem muito recurso aqui de remador, né? A gente tem muitos remadores bons. Sim. E acredito que o Espírito Vai, a União Capixaba começar, trouxer isso, fomentar essa integração, a gente tem muito material para trabalhar aqui, formar times muito fortes para disputar a nível nacional. Agora, a gente muito separado nos clubes para nível nacional, talvez ainda não consiga juntar tanta força. Pega os times mais competitivos do Brasil, eles fazem isso. Renato Sim. tem atletas de vários Esse tal do apanhado, né? E Deve todos estar treinam um de OC6 e de individual. Não tem essa, eu sou remador de OC6 ou só remo de OC6. Nos clubes de alto nível, nas equipes de alto rendimento, né, que vão buscar as categorias mais competitivas. Tipo a SAMU, a Vênus, né? Elas foram criadas assim, né? Sim, Mas elas são... todos os atletas. E a verdade também, o Davi e o Matheus... Deixa de ser um catadão também, né? Que pega todo O mundo. Davi e o Matheus estão sendo humildes. Eu acho que a origem mesmo do União Capixaba e o Espírito Vá tentou copiar. Ano passado o Pan-Americano seria em Vitória. Isso. E o brasileiro era classificatório. Então a gente viu que... E o Pan-Americano em Vitória também. o Pan-Americano Foi em Vitória. não foi? Ano O passado. brasileiro foi no Rio. O brasileiro no Rio e o Pan-Americano em Vitória. Então a gente queria ter equipes capixaba no Pan-Americano, que seria na nossa cara. Verdade. Só que se competiu, o Davi no time dele, então juntou. Fez tipo uma seleção capixaba, vamos falar assim, sem Sim. falsa modéstia, né? E é uma seleção mesmo. né? Foi uma seleção que ficou em terceiro, e o pessoal vibrou, e foi com a chegada deles lá no... Foi a mais vibrante. Nossa Senhora, foi remo voando pro lado. No vídeo tem o cara que nem se acha que é o cara do Rio, da equipe, né? Quem são esses caras? Quem são esses caras? Os malucos aqui que são, capixaba, né? Como Vitória tem um contingente de remadores muito grande, aí foi de Vitória para Vitória, Vila Velha, do Espírito Santo, né? Não vou falar só Vitória, do Espírito Santo, para Niterói. Então, tinha uma torcida capixaba muito grande lá. Então, quando junta também pessoas que são referências hoje, assim, acho que a gente agrega muito também para o estado, porque a gente consegue unificar toda a força do VAR Capixaba. Eu acho que a ideia desses projetos
são esses, assim, né? É unificar a força do VAR capixaba para poder representar a gente a nível nacional. Sim, a Então, gente acho sempre que foi- teve grandes remadores, né, Davi? Aqui, Sim, só que sempre foi de maneira mais separada, assim, por exemplo, a Tássia mesmo, que veio aqui no programa passado, tem o Carlão, tem a Gabi, Pedrinho, sempre foram remadores aí a nível brasileiro, vindo do estado, buscando somar, juntar essa galera, juntar a galera que já está emergindo aí, quem está num foco de treinamento também. A gente fala muito da União Capixaba como um selecionáveis, né? Mas eu acho que selecionáveis mais na vontade de treinar, assim, de treinar junto, de elevar o nível de treinamento. Assim como no espírito também, a galera que está sempre treinando. A individual é o caminho para isso, porque permite você treinar onde você estiver, no seu clube. Ah, não consegui montar o horário, não bateu a agenda, mas vou fazer meu treino. E é a fórmula mágica aí que todos os grandes clubes do Brasil fazem. O pessoal lá de fora, os campeões que estavam na Bahia agora, tá todo mundo treinando individual. E quando tem tempo, conseguem somar ali, fazer acho que juntar num time. e tem uma Mas diferenciação. da de vocês são todos de Vitória, né? Eu sou de Vila Velha, né? Não, de Vitória que eu falo do estado, né? Daqui da Grande Sim, Vitória. todos os estados. Você já tem a dificuldade que a sua tem 2 do Ceará, se eu não me engano, né? É porque o equipe master aqui em Vitória, nós temos aí o Vitória Vaca, que foi o pioneiro, criado em 2011, né? Sim. 15 anos agora, né? Então, 2009. Os principais master hoje do Espírito Santo são do Vitória Vaca. Carlão, ele consegue botar 3, 4 times. Ele pretende pro Brasileiro de 9 de fevereiro com 3 master. Ele é demais. Bem, mas tem o pessoal a galera da individual, que é massa também. Então, nós tivemos a ideia, no ano passado, de montar um time. Aí, os bonitos. Olha, ó. Como é que é? Tem uma historinha deles aí, como é que é quando estão na água aí? É Trizal, eles falam. Trizal! Eu chego pra treinar sozinho, cadê Fabrício? Sempre Um junto, dia, né? né? Essa é a parceria. É o legal da canoa, né? Sempre a amizade que fica pra vida, né? Mas aí o Espírito lá, nós tínhamos o Vitória Vá, onde 80% dos masters estão lá, que bota muita master, e queríamos também participar, mas a gente não era do Vitória Vá. Então a gente tentou montar um time do pessoal que remava de individual para poder participar do brasileiro. Então juntou eu, o Fabrício, o Ulisses, o Guerrieri, que foi Rafa Tex, foi a origem. Ulisses é o argentino? O Ulisses é o presidente É o da federação. Sim. E foi até engraçado, porque a gente só uma característica nossa, eu, por exemplo, eu não gosto de treinar de AC6, eu gosto de treinar lá de individual. Quando juntou o primeiro treino nosso, parecia a canoa dos Trapalhões. Mas podia até botar cada um remando de um jeito, não tinha balanço, e eram tudo remadores bons, que sempre chegam na frente nas provas de individual. Aí contamos até com o apoio do Thiago, do Trindade, que foi lá, treinou a gente teve que sentar, fazer escolinha, que é o que o Davi fala, de pegar ali, ao C6 e fazer. E quando fomos para o brasileiro, conseguimos a vaga para o PAN, né? O Chile, o PAN do Chile? O PAN do Chile foi antes. Na verdade, a gente se conheceu no PAN do Chile, eu li esse Fabrício, que a gente, fomos como Vitória Vá para o PAN do Chile, aí no outro ano conseguimos a vaga para o PAN de Vitória. Então tinha o Espírito Vá no PAN de Vitória e tinha a União Capixaba, com mais ou menos o mesmo estilo. Eram de vários clubes remando junto, sendo que o Espírito Vá era mais remadores da individual, que estavam ali, e o União Capixaba eram os meninos aí que tem base, que são professores, que ensinam até a gente da Master. É importante esse movimento, né, de conectar e compartilhar, porque chega um momento também que você isolado, cada um isolado na sua, a coisa não acontece, né? Não progride, né? Demora mais pra Exato, não tem conflitos também, não tem nada acontecendo, então foi importante esse momento que a gente chegou num ponto também, né? Porque eu era aluno, né, no CPP, logo que eu dei um tempo de remar, né, do stand-up paddle, quando eu comecei a estudar educação física, até para estudar e tal, estava muito empenhado no meu estágio, estava estagiando com o Gustavo Carvalho no SCT, onde eu fiz a minha formação em treinamento esportivo, né, e me dediquei muito a isso. E aí chegou um momento que eu vi o VAR explodindo de novo, e na época era o stand-up paddle que estava em ascensão. E aí eu vi essa transição do stand-up paddle e diminuindo a força aqui no Brasil, apesar de hoje ser um esporte profissional, depois que se
filiou a CB Surf, né? Uhum. Então as competições têm premiações, né? Tem uma outra dinâmica já da indústria que movimenta, mas o VAR cresceu demais aqui no estado e no Brasil, e eu vi isso, eu falei, pô, preciso voltar a remar. E eu tava parado. Aí em 2018 eu voltei a remar, né? Já tinha uns 2 anos sem remar, assim. Em 2018 eu voltei a remar e eu treinando de OC6 no clube, como eu sempre fui muito competidor e já tinha esse lastro, o treino de OC6 com a escolinha começou a ficar devagar pra mim. Comecei a falar, pô, aqui eu não vou chegar onde eu quero. Sim. Tá vindo estadual aí, eu quero voltar a competir, mas eu quero voltar em alto nível, eu quero ou no melhor nível que eu puder. E aí aí eu cheguei pro Ranin, que é um dos fundadores do CPP, né? Preciso deixar registrado aqui também que a boa parte do que eu sei, minha base de canoa vem do clube do CPP, Sim. que é um dos percussores também, clube faz de um referência. trabalho. Se hoje a gente pode trabalhar com canoa, se hoje tem o VAR da ilha, né, fazendo esse trabalho, é porque Sim, vieram com essas certeza. bases antes fazendo esse trabalho, né, um trabalho muito sólido e um trabalho muito mais difícil quando ninguém acreditava, quando não existia nada, não existia fabricante de canoa direito, né, não tinha fabricante de remo direito, enfim, quando tinha que fazer um reparo, eram as próprias pessoas que às vezes iam fazer o reparo da canoa, então onde que ninguém nem via a canoa como um esporte ou como uma possibilidade, né? Era talvez só mais um bando de maluco ali remando. De madrugada, entrando, 4 horas da manhã, na água, exato. chegando lá, né? E aí, Travessia, indo buscar canoa. então eu devo muito ao CPP, assim, por tudo que eu sei e tudo que eu aprendi com a base do CPP. E aí foi essa mudança da OC6 para individual para poder evoluir. E é muito importante essa transição e o trabalho conjunto de OC6 e individual. Porque tem uma coisa que eu gosto de falar, que é OC6, técnica coletiva, individual, técnica individual. Uhum. Então, na OC6, você vai trabalhar técnica coletiva. A técnica individual, ela é importante? Claro que ela é importante, porque é um conjunto. Mas o que vai prevalecer é a técnica coletiva. Não adianta você ter vários remadores, foi o que o Boni sempre falou agora. Pegou vários remadores muito bons de individual, botou na canoa junto, o primeiro treino era a canoa dos trapalhões. Porque tem que padronizar, tem que ter tática, é um esporte coletivo, é um esporte de 6 pessoas. Faço uma analogia assim, ó, no futebol. Jogada ensaiada, Sim. o cara levanta a mão direita, é uma jogada, né? É um comando. Só que aí se o lateral direito e o lateral esquerdo não sabe o que é essa jogada, corre pro lado errado, a jogada deu errado. Então o canoa vai no esporte coletivo, é tática coletiva, é estratégia coletiva, é técnica coletiva, né? O individual, ele é importante, né? Mas se você quer melhorar individualmente, você tem que ir pro barco individual primeiro também, fazer suas filmagens, melhorar sua técnica individual e saber fazer essa diferenciação, porque muitas vezes o treino de OC6 ele mascara o de individual, né? Ele mascara. E o Vocês têm essa prática de fazer filmagem, de fazer essa comparação de remadas? Sim. Foi a época que eu mais evoluí quando eu tava nessa pegada de... Eu acho que o boom da individual mesmo veio quando veio a Trip Canoa, né? Que aí a Trip Canoa foi a primeira escola de canoa individual. Pulverizou, né? E pulverizou, e hoje já abriu acho que mais umas 2 ou 3 escolas aí de... Sim. Que antes, individual, ou você fazia aula A referência era eles, sempre. e agora... Não, Dá o os poder clubes da- foram juntando as ferramentas do individual também. Até né? como Então, vocês também, vocês estão na contramão também, com Sim, canoas de sim, OC6 O também. poder da individual, né, que o Matheus gosta de falar, é o poder da individual, né? Eles colocaram também 2 canoas no pódio na estreante feminina, né? E eu até comentei assim com o Matheus, né? Porque pelo papel ele tinha um time mais forte no papel, ele tinha um time mais forte. Olhei as remadoras assim e falei, pô, como que esse time aqui ficou em terceiro? Aí eu olhei o outro time dele e tinha nomes que eu não conhecia, né? Mas aí, tenho certeza que se botar na canoa individual, algumas meninas estavam aqui nesse time que ficou atrás chegaria na frente. Mas esse time treinou junto. A técnica coletiva delas fez a diferença. O trabalho em equipe, né? Com certeza. O dia a dia, né? Não só a técnica em si, mas a equipe é muito mais O do fato que de estar remar também na junto, né? escola, na mesma escola, cada um prazo. conhece um pouco, né? A remada da outra, né? Juntar 6 é fácil, né? Difícil é formar uma equipe. Com certeza. Difícil é manter a 6. Com certeza. Entendeu? E, Matheus, como é que você faz assim, por exemplo, vocês, né, na verdade, mas começando com você, é porque você tem escola, né, você dá aula, né, periódica a todo mundo, como é que você faz para adequar isso aos seus treinos mesmo torneios? É uma pergunta, Ale. Assim, eu comecei a dar aula porque eu gosto de remar todo dia, então eu vi ali uma oportunidade de estar remando todo dia. Mas te falar, a gente treina pela manhã, a gente dá aula pela manhã, conta como treino?
Sim e não. As duas respostas, né? Conta como o seu treino de estar ali aprimorando sua técnica. Lógico que não é o treino ali planilhado que está específico para o seu objetivo do seu período ali, do seu ciclo. Ah, eu tenho um ciclo de competição, mas se a gente vai pensar mais a longo prazo, sem se prender, tenho competição daqui a pouco, um estadual, eu já tô treinando ad eterno ali. Então, o treino, a aula pela manhã, vai estar sempre reforçando a minha técnica, vai estar sempre, eu vou estar passando o que eu tô treinando ali para os alunos. Geralmente, a técnica da semana na Trip, que eu penso para compartilhar, é justamente o que está faltando para mim. Então, eu consigo à tarde, que eu tô treinando, eu treino toda terça e quinta, sexta meu treino à tarde, sábado pela manhã, horários fora das aulas. Segunda e quarta à tarde eu também tô dando aula. Então eu tô ali no treinamento também. Então toda vez que eu tô treinando, principalmente na individual ou agora na coletiva, junto com a União, com meus amigos, tudo ali que a gente aprende, que a gente compartilha, é o que eu tô levando pra trip, que eu tô levando pro clube. Então o que tá faltando em mim, na minha remada ali, o que eu tô aprimorando na semana, é justamente da temática da semana. Então, querendo ou não, uma coisa alimenta a outra. Sim. Se eu tô passando ali pra galera, eu tô reforçando aquilo com o meu pessoal, eu tô fixando mais. E eu tô vendo a minha necessidade no meu treino individual, então eu se falta pra mim, também pode faltar pro meu pessoal, pra minha galera. Então uma coisa vai puxando a outra. Então a gente consegue padronizar ali, querendo ou não, uma mesma técnica, né? Suprir as demandas que precisam. E o que pega é o quê? É a questão do você estar descansando, estar priorizando bem a alimentação, descanso, o treinamento funcional, o treinamento físico resistido de cargas do lado de fora. Então, acho que tudo bem escrito, bem agendado ali, a gente consegue estar executando uma coisa vai estar sendo Essa sempre planilha somando. você mesmo que monta? É sua? Não, então, a minha planilha física agora a gente está começando um projeto com o Davizeira. Davi que monta as próprias planilhas da É. escola lá, né? Isso, as planilhas de treinamento físico, sim. De treinamento na água, não, eu terceirizo. De treinamento na água a gente estava fazendo com a Analytic, Paddle, que é Que é o que eu também faço. É um treinamento específico para canoagem, né? Elas Para são o do Rio? VA, para as clubes. É com o Arthur Santa Creu, de São Paulo. É um menino do stand-up paddle também, já mais das antigas. E que até foi campeão mundial de stand-up paddle, de sprint. O cara, Ele sai e segue com Faço taça. Taça. Eu já fiz com a taça também, muito tempo. E faltou vaga para mim, até deixar. Foi expulso, né? Foi seguidor rígida, né? Eu fui expulso por não cumprir. Sério, não, ela me falaram que ela é assim mesmo. Se andar fora da curva com ela, Uma taça. perde a oportunidade. Fui expulso por não cumprir a risca. Sério mesmo? Você fez Não, isso? não foi assim expulsão. Foi É sim, porque Foi. Não, eu parei, aí quando eu quis voltar já tava cheio. Aí tá, tem lista de espera, justo. A taça já expulsou a Gabi, os dois temos juntos na vez. Aí eu fiquei de fora. É exigente mesmo. Mas assim, todo treinamento ele é planilhado, seja ele na água, seja ele na academia, seja ele no funcional. Hoje eu tô fazendo funcional com o J3 também, então tem acompanhamento do Rodrigão, acompanhamento do Gabriel, da galera lá. E eu faço um treinamento hoje agora, da Viseira tá me passando na academia também, treinamento de força específico para academia, específico também pro VA. E é isso, assim, a gente tá sempre somando nosso E você, Bonicem, como é que você... Você treina com assim, eu vejo você sempre na água de manhã, cedo, né? É. Você consegue treinar à tarde também? Não consigo não, porque eu Mas trabalho. né? Geralmente eu vou. Senão da cadeia também, né? Geralmente eu vou 6h30 no máximo, né? Treino. A gente brinca que, apesar de se treinar de individual, a gente tá sempre junto. Então treina aí o Fabrício, o Miss também. E tem a troca, assim, de formação, tem... Tem, e é legal porque um puxa o outro, né? Ah. Então, Mas puxa também nos peguinha? puxa nos peguinhos. Também. Às vezes o treino tem que ser mais tranquilo, aí um tá mais acelerado. Na planilha tá lá, hoje um dia é um de um treino tranquilo, não um dia de treino pesado. Então você tem que ter essa consciência, assim, de que é importante esse treino também. Que foi uma das coisas que Taça mais pegava no meu pé, que sempre queria da dar pancada. pancada e a gente segue a planilha. O fato de você estar com taça também, de repente, até pelo lado militar também, que tem aquela regra a seguir, né? Que você tem que andar na linha com ela. Então... Na Taça, ela me deu um elogio uma vez, só que ela errou. Como assim? Tava um ventão danado, aí eu tava eu e o Fabrício remando, fizemos um tempo, uma média lá em cima. Aí ela
Você foi remar de OC6, né? Eu, tá, eu vou levar como elogio, né? Que tá no V1. Mas ela cobra bastante, ela tá sempre acompanhando ali, ela vê as nossas médias, como que a gente foi. Ah, você não fez alteração de remada, você não fez o treino do jeito que eu queria. E a gente tá sempre acertando e é o que dá resultado. Você tá indo pela Master agora lá, né, no PAN? A gente vai... na Vocês verdade, também, né? eu comecei a remar... Mista, você é mista ou pé? Eu comecei a remar, tava nos últimos anos E é até interessante, eu fui vice-campeão de V1 Open, sendo que eu fiquei em último em todos os campeonatos. Sério, mano? 2021, pode puxar lá na Fevaz. Por quê? Só tinha você? Não, eu fui o único que participei de todas as etapas. Aí eu participei de todas as etapas, Não, fiquei em último em todas. foi o sprint. Eu não Não, senti, a premiação é... E Foi não tinha sprint estreante e naquele efetiva, ano, né? que foi antes de mudar Ah, todo o regulamento, tá? Não tinha estreante de V1. Então eu fui como... Você tem até V1. pouco tempo, né? Se parar para analisar bem, que você começou na pandemia, né? Você teve Eu uma comecei evolução competindo bem em boa, né, mano? assim, tempo de ano pode ser, mas de água não, de porque água, é um dos pois é. caras que mais, Treina muito, é um se dos mais não o que mais dedicados que eu vejo treina no VA Capixaba é Bonicei. Verdade. E assim, mais do que isso, é um cara que tá sempre em todos os campeonatos ali, buscando evolução a longo prazo. Eu já vi Bonicei chegar em último campeonato lá no Rio, foi pancado pronto, que muitos desanimariam naquele sentido, ele já estava pensando no outro, já estava pensando em voltar a treinar. Então sempre que eu vou dar um exemplo de alguém assim, que confia no longo prazo e hoje está colhendo os Perseverança, né? frutos, é Bonicei. Já viajou mundial agora, estava no Havaí. Como é que foi lá? Ah, foi uma experiência bem legal. Assim, É uma troca muito boa, né? o que aconteceu no Havaí? O Fabrício, ele não, por compromissos profissionais e pessoais, ele não pôde ir. Então, às vésperas da viagem, um desfalque importantíssimo no nosso time. E a gente naquela, e agora, como é que a gente vai fazer? Tentando buscar alguém para ir para ali. E conseguimos nada mais, nada menos do que o Carlos Chinês, que é referência no Brasil, é um monstro no VAR. Aí vocês agradeceram o Fabrício, né? A gente fala com o Fabrício. Mal que meu parceiro. Esse foi, Fabrício. Mas não podia perder essa piada, ele vai entender. Que eles têm que Só fixar. que assim, o mais legal para mim no Havaí mesmo foi a convivência com o chinês. O que aprendi com ele, de antes da prova de chegar... Ele vai sair do PAN também, né? E vai disputar PAN, e vai para brigar, né? Vai para ganhar medalha. Não vai só em uma prova não, deve vir umas três. Até ontem ele disputava e pegava pódio na Ele é massa, Open, 50 a mais, na Master, na Open. Ele é massa. Até ontem, mas agora chegando a galera, a nova geração, o esporte tá difundindo também, tá ficando cada vez mais apertadas as disputas, né? Sim, sim. Vocês vão... A UP, ela vai 24 km? 24. A Master e a Open são 24 km. Todas as duas são 24. A nossa mista é 16. Vocês já treinaram naquela praia? Sim. Já a Foi prova o passada. pior marca que eu já peguei na minha vida. Brasileiro foi lá. Brasileiro de Niterói. Tinha onda dentro de onda. Eu nem sabia que isso era possível. Também eu peguei assim um pouco forte. Não, Já é o imagino. segundo brasileiro ali em Niterói também, já fui um brasileiro lá em 2018, fui no brasileiro também, teve lá em Niterói. Mas qual praia? Foi praia diferente, né? Foi lá em Itaipu. Isso. Itaipuã já... Esse já é... Esse já é em outro lugar, né? Já é em Ele outro lugar. mais aberto lá, né? Itaipuã. Não, Sim, Itaipu é mais quase aberto. lá. Itaipu é um marzão que a gente estava ali lá agora em outubro, no V1RJ. É a melhor prova de V1 que tem no Brasil. E assim, é um marzão grande, um apertão, uma ondulação balançando. A gente que espera treinar lá agora no PAN. Já até falei com o Fabinho pra gente ver uma canoa V1 pra gente fazer um treininho lá. Que eu vi o Windfinder hoje, vai entrar na ondulação. Tá pra entrar na ondulação no dia da prova lá. Pode é um aplicativo de vento. Ah, sim, sim. A gente que é da individual, a gente vê muito essa questão do vento, assim. Mas vai a tá gente gosta de agitadinho. pegar... Eu sempre brinco com o pessoal dos clubes, eu até entendo, né? O clube tem a questão de estar ensinando pro aluno e tal, começou a ventar, acaba indo pro mangue, fica mais abrigado. E a gente da individual começou a ventar, a gente bota a canoa no carro, vai para manguiço, para 20 manguiços para cá, vai para ponta. E às vezes dá O quê? Pegar o vento contra? para pegar o vento a favor, vindo da Windy. Fazer um downwind grande.
Então dá de Mangueiras para cada uns 25 quilômetros. Pensei que fosse para forçar mais no Não, contra-vento. não, aí vai surfando, vai. Mas para aproveitar, vai ter que sofrer um pouquinho para subir, né? Para poder descer a favor do vento, tem que subir contra primeiro, né? Sempre a gente planta a Upwind pra colher os melhores downwind. Tem jeito. Não tem jeito, cara. Se quer downwind bom, ou a gente bota no carro, ou até, por exemplo, aqui na Vale mesmo, a gente ir na Vale. A gente faz esse treinamento de ir até o final da praia lá, no ventão da tarde, pra voltar ali surfando, uns 20 minutos, 30 minutos de alegria. Você planta 1 hora subindo pra voltar em 20, 30 minutos. Faz parte, né? Faz parte do crescimento, né? Gostoso. recompensa. A gente vai ter um tempo também para chegar em Niterói, no campeonato, né? Nossa prova é só no sábado, então no dia 23. Então a gente tem aí Amanhã de manhã. amanhã para chegar, depois na quarta-feira para tá fazendo aí um reconhecimento da raia, tá acompanhando também, vendo como é que vai estar o mar Isso é muito importante. e podendo ir se adaptar também, chegar antes na raia, isso é... Não, e vai ter Ajuda abertura. bastante. A abertura é um evento igual ao ano passado. Assim, é uma emoção muito legal, é muito emocionante estar ali, porque a gente vê a Olimpíada, e o ano passado teve a Olimpíada, a gente vê a Olimpíada, aquelas delegações entrando, é uma simulação de Olimpíada ali. Foi muito legal a gente estar junto ali, todo mundo com a camisa da seleção, foi convocado pela seleção, tá com a bandeira da Nossa, isso é muito seleção, legal. você representar o seu país com outros países do São lado. 8 países, né, que vão estar representados, é isso? Muito país. E, pô, Desses aí, o Brasil é o mais forte, né? Claro. Não. Não é? Sério? Na Master 40 tem o Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. Faz parte até da Polinésia, né? a Polinésia... Chile também vem forte. Chile é muito forte. Chile é né? forte. Assim, a gente no Campeonato Pan-Americano, a gente tem um prazer, o privilégio de ter a delegação de Rapa Nui. Rapa Nui são povos originários do Vaá, que Sim. fecha o Triângulo da Polinésia, que é Rapa Nui, Nova Zelândia e as ilhas de Tahiti lá, né? Então, até o Havaí. Então, fecha ali a Polinésia. E por Rapa Nui pertencer ao Chile, a Ilha de Páscoa, eles competem no Pan-Americano aqui toda vez. E é uma cultura muito parecida com as culturas tahitianas, com as então culturas são pesados, havaianas. né? Então são muito bons remadores. Eu tive o privilégio, ano passado, eles vieram para Vitória, a gente fez uns treinos à tarde, eu emprestei a canoa para eles. Ontem até um deles me mandou mensagem falando, esperando você aqui, bro, para poder retribuir tudo que a gente trocou. Então, pô, é uma escola muito grande. E tem muito aprendizado, né, gente? Demais. Muito aprendizado. Muito intercâmbio. O Pan-Americano em Vitória, né, foi, assim, excepcional, isso que o Matheus falou, esse privilégio de receber. Também pude receber na minha base a equipe júnior deles para treinar. E também o Christian, você conheceu o Christian, e esqueci o nome da namorada dele. Eles vieram bem antes, uma semana antes, e trocando ideia com eles falaram que a canoa, né, lá em Rapa Nui, assim, não tem essa pegada comercial que a gente tem aqui. No Brasil, a canoa havaiana virou igual uma escola de futebol, uma escolinha de jiu-jitsu, uma escolinha de natação, né? Enquanto que lá ele estava fazendo o cálculo, fazendo a conversão, né, na moeda deles para o real, dá em torno de o pessoal paga lá para remar em torno de 6, 8 reais por mês para remar. Que é Só para manter. Só para manter, porque não tem essa cultura. Mas deve ter uma quantidade grande de pessoas também, né? Porque envolve Já todas as nasce escolas. remando. Já nasce remando, exato. Mas a tendência acredito que é também crescer muito aqui por conta desse viés comercial de Não, Matheus que diga, né? Matheus tá com um monte de garotada lá também, né? Sim, então... Cara, eu achei muito bacana. Inclusive, Ale, eu queria falar isso porque a União, a gente é não só um time dos professores ali que estão para montar, para formar equipe, para competir. É um movimento. A gente quer criar essa ideia de ser um movimento de união entre clubes. E isso fomentou o quê? Um time júnior que a gente vai levar para o Pan-Americano, que vão competir quarta-feira de manhã. Eles vão Competir. Eu já iria para ir acompanhá-los, só que aí a gente recebeu a convocação de última hora, então coroou aí ali a nossa vontade de tá lá. Eu já ia para acompanhá-los e esse time júnior, a gente fala que é a União Júnior, porque a gente conseguiu selecionar, né, juntar remadores de vários clubes. Tem o Davi de Vila Velha,
Tem um Davi que rema na trip, no Tem 3 capixaba. Davi no time. Não sou eu, não. Pois É Davi, meu aluno. Tem o Davi que tem um Davi aí Tem que tá 3 se Davis. despontando também. Tem o Davi Menegado que já rema 3 anos Que a mãe dele comigo, também rema, não é que isso? é a Val, que A Val. começou a remar no capixaba, rema hoje comigo e no capixaba, rema com o João. Tem o Davi lá de Anchieta, de Piúma. Tem o Gabriel e o Francisco que remam lá na Trip. Tem o Miguel que rema no Trindade. Então é uma uniãozinha júnior que a gente Sim, brinca. legal. E eles conseguiram ficar em segundo lugar no brasileiro, sendo que a média de idade deles hoje é de 13 anos e eles competem na categoria 16. Então eles vão competir contra 3 equipes, 2 chilenos e um brasileiro. Então eu falei com eles que a gente vai ter disputa Brasil e Chile ali. A gente vai para brigar, mas lembrando também que a maioria ali, tirando o Davi e o Miguel, tá no primeiro ano de canoa. Então só no seu primeiro ano de VAR, você poder ir para um Pan-Americano, viajar para competir, vai ser a primeira viagem deles para fora do estado para competir. Então isso vai, Nossa, é um incentivo, né? olha a moral que dá, a vontade de continuar competindo e com certeza de ser a longo prazo. De ser, imagina esse time aí treinando aí, essa garotada vindo mais outros. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quantos campeonatos vão vir, quantas evoluções a gente vai poder fazer. E não só eles também, vai ter... a gente, ano passado, na União, a gente conseguiu formar uma Master 40 feminina, de vários clubes também se unindo. Então a ideia da União não é só ter um time para competir, é sim um movimento para unir o VAR Capixaba, para valorizar, para a gente conseguir vai ter nossa competição durante os estaduais aí, sempre de maneira limpa, honesta, e um torcendo pelo outro, mas para fomentar e levar a força do VAR Capixaba para fora. Sim, muito show isso. Né? E a gente fala também muito da criançada, mas também tem o pessoal, né, do mais 50, mais 60, que também... Eles também têm representatividade lá no PAN? No estado vai ter Entra Open ou não? Entra já... Massa 50 no máximo. Massa Não. 50 tem vários. Tem, né? Eu quero... Massa 60. Vocês sabem quantos atletas também, estão... Massa 60. Quantos atletas capixabas estão indo pro PAN? Olha, eu não sei. Eu não tive Eu, essa eu informação, sei, tentei pesquisar. eu sei alguns de cabeça. Uma delas eu queria falar, ressaltar aqui, que é a Simone. Simone é uma remadora que começou a remar numa cara, ela tem mais de 70 anos, Nossa, que legal. vai representar a gente num time de Brasília, ela tá treinando comigo também. A Simone é um amor de pessoa e já disputou brasileiro, já tá sempre viajando. O Vilar vai disputar na 70 mais também. E lá vai. Vilar, Simone. E lá tá sempre também. Vilar é outro cara. Acho que o time do Luiz, os 60 lá do Emu vai. Luiz que vai. O Luiz também tá sempre Não, agora eu fiquei na dúvida se o Luiz que vai ou não. disputando. Não, mas em termos gerais, você sabe Regina. aproximadamente quantas pessoas estão indo do PAN, do Espírito Santo? Tassi, Gabi, né? Regina, Leoa. Falei Leoa. isso, você Assim, começou com o Leoa, né? Comecei com a Leoa. Leoa que te Madrinha, trouxe, né? Leoa sua madrinha, né? Eu queria muito fazer um especial com o Leoa aqui. Né? Vamos ver se a gente tem essa oportunidade aí de colocá-la Com lá. certeza. Eu acho que, assim, por baixo, Ale, umas 30, 40 atletas 30, capixabas 40, né? aí. Bastante. Porque tem o time do Marina, tem o time da Júnior, tem o nosso time, então tem uma galera boa. Tem o time da Rafa, Dara, Juliana, Wesley. 3 e tá além de Juliana, lista. Wesley e Rafa vão de V3, a A Dara Juliana só vai. Hawaii. e Juliana, Da do Hawaii. Hawaii. Ah, que legal. Uhum. Ela foi campeão de V3. Ela Cara, Rafa e show. Wesley foram campeão brasileiro de V3 Que na top. categoria 2M e 1 É isso mesmo. Foi Dois mesmo. F. Junto com o Rafa, né? As 3, com né? o Rafa e Wesley. É. E Eu aí, até brinquei com essa aqui na entrevista lá. Eu falei assim, cara, pode ter certeza que quem fez a diferença foi as meninas. com certeza. Vovô Manteigueiro daquele jeito, né? Mas ele rema pra tá caramba. remando muito bem. Não é à toa que tá na SAMU lá, né? Foi no Molokai agora, fizeram um resultado aí, o quê? Foram vice-campeões, né? Na categoria Master. Destruíram. E ele foi na Voga. Ah, ele foi de Voga? Foi. Tá surfando muito. Que top. E como é que tá a exposição de você lá? Você, tradicionalmente, é motor, né? 3, né? Depende. Você fica depende mais do no três? Hoje, a gente é muito essa filosofia, Deixa eu né? fazer uma pergunta, cortando um pouco isso daí. Essa questão, porque você é muito alto, você tem 1,90 m, né? Uhum. Né? Existe uma diferença grande, assim, de tamanho, né? De pessoas e canoa. E uma coisa que eu achei interessante também, que numa das conversas que nós tivemos aqui em relação ao tamanho de remo e tudo mais, né? Existe muita diferença disso? Para banco e para os parceiros da canoa? A gente Envergadura, tenta- tamanho? A gente tenta manter um equilíbrio de peso na canoa. Isso aí é uma coisa assim que até tem mudado muito a filosofia disso aí. Por exemplo, no Espírito VAR,
O Espírito Bar é uma equipe que está sempre mudando. A gente nunca repetiu uma formação por mais de 2 campeonatos. Só tem homem grande lá. Mas aí já fica melhor. Nessa formação agora que a gente vai pro PAN, foi a do brasileiro, nós temos 2 cearenses. Então, São altos? tem o Liz, que deve ter 1,87, 88. Fabrício no 2, que tem 1,90. Eu no 3 tenho 1,90. Mondrongo no 4 tem 1,94. Elione. Aí na parte de trás vai o Elione e o Rafa Tex, que são menores, né? Mas o Elione também é. E isso aí não é desvantagem não, em termos de peso? Porque geralmente mais alto, mais... Não? Depende, Mais né? pesado, Depende peso. muito. É uma relação muito grande de peso e potência também, né? Porque tem mais envergadura, mais Se você- condição de botar mais pá na água. Não, é o seguinte, se você tem 100 quilos também, mas você consegue levar 150, ótimo. Mas se você tem 100 quilos, se você leva só 90, talvez seja melhor um remador de 90 quilos que consiga levar 91, 92. Sim. Mas assim, isso é muito... Não dá pra mensurar dessa forma, é muito raso. Porque quando você trata de coletivo, é o Que encaixe, pesa o individual também. exatamente, é o desenho da remada, sabe? Então, acho que o que pega muito quando você vai selecionar é muito isso daí. Tem bancos, por exemplo, eu gosto de fazer bancos das pontas, de banco 1, né? E banco 6, por exemplo. Eu prefiro, pelo meu biotipo, eu gosto de fazer os bancos das pontas, por me encaixar melhor na canoa e porque eu acho que são os 2 bancos mais divertidos também. Ficar na voga e ficar... Logo o leme, né? Ficar na voga ou no leme. Na voga, No na voga. estadual agora. Mas dono de escola pode escolher, né? Mais ou menos. No estadual agora eu fui no banco 2. Foi no 2, Fui no 2. E pra mim é o pior banco. Não, essa pergunta me veio agora, assim, por questão de analisar assim, o peso, a questão da envergadura. Porque depende muito da formação da canoa. Às vezes foi interessante, porque quando nós montamos a equipe pro brasileiro, a gente estava em 4, estava faltando 2, não tinha ninguém para completar, a gente naquele negócio. Aí lembramos do Mondrongo e do Elione, do Ceará. Aí a gente no churrasquinho ali na Praia do Canto, ligamos para eles, Mondrongo quer vir e tal, aí formamos o time. Só que não ia dar para treinar. Eles chegaram, o brasileiro era no sábado, aqui em Vitória. Foi em Vitória, né? Foi. Foi do ano passado. Foi. Não, do desse ano ano passado. agora. Foi desse ano, que foi a seletiva pro PAN. Isso. Não, foi esse ano? Foi esse ano que foi a foi seletiva isso pro PAN. mesmo. Eles chegaram na quarta-feira, na quinta-feira fomos treinar. Aí eu lembro, Quiseram ir embora? o Mondrongo tá querendo me morar. Aí, quando a gente chegou pra treinar, eu lembro que ficou aquele negócio, quem vai fazer o voga, quem vai e tal. Aí testamos várias formações, até que a que encaixou foi essa. Então, testamos com o Mondrongo no 3, testamos com o no 5, testamos com o no 2, aí encaixou uma e foi a que deu certo no... Você no 2? Vai o Fabrício no 2, eu no 3. E nada impede de mudar ao longo só do isso treinamento. Nada impede de mudar também. Então, por exemplo, a gente não sabe ainda se vai o Elione no leme ou o Rafa Tex. Então, vai depender muito de como vai estar o mar, quem faz o leme melhor numa condição de mar, quem faz o leme melhor em outra. Como você quer distribuir o peso na canoa também. Você já tem referência de ondulação? Como é que vai estar lá o mar? A gente vai acompanhando pelos aplicativos, mas Mas muda muito. Né? Eu, vou ser bem sincero, eu não fico sofrendo muito por antecedência, não, assim. A gente não Até porque controla, né? a previsão, ela muda muito, então eu prefiro deixar para olhar mais próximo ali de 4, 3 dias ali, que já é algo Mas vocês mais... já vão estar em água lá. Que já é algo, exato, que já é algo mais assertivo, assim, também, né? Você está preparado para todas as condições e para qualquer banco que você for fazer. Isso, assim, vale ressaltar para a galera nova. A gente tem preferências de banco, tal, é natural, mas é muito importante você rodar. Converse com o seu instrutor, com o seu líder, como você pode... muita gente tem a vontade, né, o interesse de fazer leme. Isso também faz parte da evolução do atleta, né, mas tem que esperar o chamado, não é assim querer fazer, tem um pré-requisito para se cumprir, mas é importante você estar rodando a canoa inteira. Você sentir o banco 1, sentir banco 2, 5, cada banco tem sua peculiaridade e para você se tornar cada vez mais rico como remador, como remadora, é importante você estar fazendo esse revezamento. Não se prender, eu só faço banco 2, eu só faço banco 3. Não, quanto mais bancos diferentes, importante você estar canoa. Primeiro de tudo, você está na canoa, está com vontade de treinar, qualquer banco que o seu treinador, seu instrutor te demandar, receba aquilo com muita vontade, com muito amor e
é um pouco diferente aqui, né? Primeiro a gente chega, agora tem o clube de individual, então normalmente, na teoria, o mais comum é você chegar num clube de OC6 e aprender a remar de OC6, né? E na clínica que a gente fez com o Alexei, que a federação trouxe o Alexei, né? Que foi uma clínica muito maneira que a gente fez, ele estava falando da experiência dele no Avaí, em que o cara chega para treinar muitas vezes num clube e fala assim, pô, eu gostaria de aprender a remar. Para temporada que tá vindo aí de remada, eu queria participar das competições, do treinamento, tal. Ele vai perguntar assim pro cara, pô, você já rema? O cara vai falar, não, queria aprender. Fala assim, então você pega uma canoa individual com algum amigo seu, deve conhecer alguém que tem uma canoa, você pega, aprende a remar, aí na próxima temporada, ano que vem, você volta aqui. Porque subentende que a pessoa já vai ter ali com 6, 7, 8, 10 anos ali na infância, já vai ter remado, né? Porque o avô remava, o pai remava, o tio remava na escola, enfim, na comunidade ver isso é muito mais comum, né? Então, É cultural, já vem junto, já né? é Faz cultural. parte. Então, normalmente, eles passam pela canoa individual, né? E depois vão para E OC6, lá né? são temporadas, né, Davi? O Alex que você falou. Tem a Sim, temporada da OC6, isso, aí perfeito. fecha tudo, perfeito. né? Mas pensando na iniciação, né? Aqui a nossa iniciação primeiro, ela é na OC6. Ah. Enquanto que na canoa individual que você vai lapidar a sua técnica individual realmente, né? Até pela disponibilidade de canoas que existiam na época. Os clubes foram se formando. O que fez o VAA estar crescendo e explodindo? Foram os clubes A OC6. de OC6. Catamarã. Tá remando junto. Começou mesmo. É, porque, Eles, por exemplo, o Davi que é do SUP, ele sabe muito bem. Não tinha clube de SUP. Olha o boom que o SUP teve e o decréscimo que o SUP teve também. Por quê? Mas foi Não pandemia, formaram vocês acham? comunidade. Não, antes da pandemia. Porque né, não tinha comunidade de SUP. A comunidade do VAA foram os pequenos clubes, depois as competições, depois as federações. Então, quem fala muito isso é o Carlão, aprendi com ele. O que gerou muito o sucesso do VAA no Brasil inteiro, com certeza foram os clubes. Existirem as comunidades. E compartilhar todas as ferramentas que o VAA nos Acho que oferece. a própria canoa em si também, né? Você coloca 6, Sei. 12, O coletivo, né? 18 para remar, então isso... Talvez se só existisse canoa individual no Brasil e não se formariam tantos clubes como tem, não teria tanto sucesso assim no VAA como tá tendo. Então acho que o caminho foi perfeito. Primeiro a canoa coletiva, depois agora... É só a Trip que foi no caminho inverso, né? É, Você aproveitou também esse nicho, também, né? Que tinha- não, até para ser um diferencial, né? Sim, sim. Por buscar e também eu falava muito essa questão de... Eu ficava com muito receio de gerar muito atrito em clubes, né? E depois a gente vê que atrito sempre vai existir em qualquer lugar que a gente tiver, em qualquer esporte. Esse é um assunto até interessante, né? É. Tem muito isso, não tem? Entre clubes ainda? Da mesma forma que tem união em muitos, né? Mas, Não, também... mas isso daí é condição humana, cara. Qualquer lugar que a gente for... mas é pela competição mais, né? E também tem a questão do seu ego ali particular, né? A questão de você estar fazendo um esporte e ter reconhecimento. O VAA hoje traz um reconhecimento para a pessoa que se dedicar muito rápido. E tem muita gente que ainda está nesse processo de entendimento pessoal seu. Então a gente não sabe como que ela lida com o momento de glória, com o momento de fracasso. Então tá tudo ali, a gente está experimentando. Então, assim como em qualquer esporte, eu tava falando com o pessoal da corrida. O pessoal da corrida também falou, você acha que é só good vibes, corrida, e também tem esses estresses, essas coisas que a gente acha. E a rivalidade, ela tem que existir no esporte. Se não existe rivalidade no esporte, não tem graça. Se o Flamengo não ganhar do Vasco, pô, como é que eu vou zoar alguém? Então tem que ter a rivalidade. Só que tem que ser sadia. Tem que ser aquela rivalidade dentro d'água, aquela rivalidade com respeito. Eu dou exemplo, por exemplo... Ele fez essa brincadeira do Flamengo com o Vasco após por fazer de zoar o Carlão. E Carlão é vascaíno, né? Não, Bonicem é Pior botafoguense. que eu sou botafoguense. Ah, você é botafoguense? Você é Pô, eu pensei que você botafoguense. fosse flamenguista. Mas Também, por também. exemplo, na Master, o Vitória Vá era referência nacional, os Blue Thunders, né? Ganhava os Aloha Spirit, tudo e tal. Quando a gente veio com o Espírito Vá, a gente conseguiu a vaga para o PAN. Fomos para o primeiro PAN em 2021, 2022, 2023, agora 2024, no nosso terceiro PAN. E começamos a ter essa... Por participar lá fora, o pessoal via, inclusive a nossa camisa, né? O orgulho aí do Rafa Tech. Pessoal, o time ia sair. E começamos a participar muito. Só que aqui no estado a gente só perde pro Vitória Vá. Não, ele te gozou, porque você ganhou uma deles, né? E ele te gozou. Pô, teve que trazer gente de fora pra ganhar da gente. Mas aí né? foi o que o Davi falou. O que acontecia? A gente, primeira etapa,
Formamos um time, de última hora ali, ninguém remava junto. E o Vitória Vá sempre ali naquela constância, treinando junto. Vai. Há 15 anos, Deles é uma coisa muito interessante. Vitória Vá fez 15 anos essa semana, né? Aí na segunda etapa, Então eles treinam junto há 15 anos. Então, na segunda etapa a Eu gente treinei hoje com eles. Hoje eu fiz a Você foi lá. primeira vez que eu remei lá na Vitória Vá. Aí nessa última etapa, não, nessa última etapa, falei, Carlão, agora vai dar pra você não. Trouxe um baiano, Pô, essa cearense. competição ainda eu quero ver. a gente fala que o Manicen é o John Texas do VAR. Ele começou a contratar os caras aí a gente tá ganhando todo, igual o Botafogo. Esse time Não, vai tá ter parecendo que mais o Flamengo, né? Só chamando gente elite aí. Não, porque a gente vai. Eu brinco que o norte é mais forte, né? O pessoal de São Paulo e do Rio, eles se juntam Mas muito. são mesmo, é sério isso. Não, o pessoal do Rio e de São Paulo, eles se juntam muito pra Renalu, tem. Pega as SAMU. atletas ali, a SAMU. Agora, por exemplo, o Dave, era da SAMU, Rogério Hétero Meta, o Rogério Mendes e tal. Nós temos aqui no estado grandes remadores, bons remadores, e o Nordeste também tem muitos bons remadores, que às vezes estão fora do circuito, não tem condições de vir para um brasileiro em São Paulo, no Rio. Então, exemplo disso foi os dois cearenses, o Mondrongo e o Elione. Ainda existe essa distância O também. Zeba, ele veio Zeba. agora, a gente foi campeão na mista e na master, com o Zeba na nossa canoa de Salvador. Então, o Espírito Vá, a gente meio que ultrapassou a fronteira do Espírito Santo e estamos formando uma equipe aí, pegando esses remadores aí do Nordeste que estão aparecendo. Qual a formação que vai pro PAN? É essa que remou agora? Não, o Zeba não vai, o Elione no lugar do Zeba. E Kid, né? E o Qual é a formação mesmo, né? É o Ulisses, Ulisses, Fabrício, Fabrício, Borissac. eu, Mondrongo, Elione, Rafa Tex. Mas uma- E aí o Matheus, ele tá chateado porque tem o William Amaral, que ele é Master 40. Ah, ia falar disso. É É o Capixaba. uma coisa que acontece muito, Só entendeu? que, Conta essa história aí, é, quero ver começou qual o é. cara que tá remando demais. Mas E o Matheus sempre falando dele e tal. E no estadual agora, já pensando no brasileiro, né? Convidamos ele para compor a nossa equipe. Mas ele entrou- treina com a gente, tá remando assim. Então, porque então eles extraiu você não poder A vir gente aqui. emprestou. A gente emprestou. E eu falei. Mas eu tenho uma teoria. A Master ia para a largada da. Tô achando que foi a peso de ouro, tá? Ah, Eu acho que ele foi tipo um jogador desse de alto nível. A largada da Master era antes da Open. Então ele ia remar 18 km na Master e depois ia ter que remar 18 km na Open. 24, não? Não, era 18, vocês estão Ah, falando. não, sim. É, agora. Aí, Sim, sim. Teve. Aí eu vou ser Leme? Eu falei, não, cara, aí botamos ele no 3 ainda. E foi legal porque é até interessante isso. A gente tem uma equipe que tem muita harmonia. Isso E, é muito por exemplo, o William chegou, não teve, você é um novato, Ele chegou, entrou no 3, eu até falei com o Matheus, ele comandou a equipe lá no 3, a gente aceitou os comandos dele, apesar de a gente estar remando junto há mais tempo, e ele levou o time ali, dando as alterações de remada, a hora que precisava acelerar, a hora que precisava manter um ritmo constante. E toda a equipe ali aceitou aquela liderança dele, então foi bem legal. Foi um cara que... Não, mas tem pessoas que sabem ser líder, né, cara? Que acabam levando a coisa. Mas sabe qual que é a minha teoria? Que os Master, o Titi e o William, né, eles estão vindo treinar com a gente. O Titi ano que vem é massa É, que o também. Titi é Master também e o William, eles estão vindo treinar com a gente e eles estão valorizando o passe deles, entendeu? É Eles falam assim, eu vou lá pro time dos meninos da União Capixaba lá, que eles são open, vou lá, vou remar lá e tal, vou treinar, foi pro campeonato e agora eles estão com passe A valorizado. vantagem do VAR é essa, né? Que é o contrário do futebol. Quanto mais novo no futebol, melhor, né? No VAR, não. Quanto Mas a idade vai chegando, mais experiência, né? A massa 40, mas eu brinco com que se tem uma categoria onde... Eu não gosto nem de falar espírito alô, eu gosto de falar espírito esportivo, porque todo esporte deveria ter, né? E, A mais maneira é isso aí. por exemplo, existe essa rivalidade entre aspas, Vitória Vá e Espírito Vá. Não é rivalidade nenhuma, a gente é amigo, pô, Carlão. Pra você ter ideia, o nosso treino antes do estadual foi com a canoa do Carlão, sendo que a gente ia enfrentar eles. A gente está treinando pro PAN com as canoas do Vitória Vá. Então a gente treina junto, amanhã vamos estar lá junto. Aí Carlão já chamou a gente para uma remada na sexta-feira, então a gente tá nessa. A gente tem essa união assim fora d'água. Isso é muito legal. E acabou. Sabe, né, Bonicen? A galera já tem muita sabedoria ali também, sabe que vai ter competição, que vai ser só na água, não vai levar isso ao rancor, não vai Eu alimentar. fiz uma brincadeira com o Carlão na primeira etapa, né?
postaram no Instagram, fizeram um meme lá, falando que ia chamar Carlão pra tomar um açaí depois da etapa, só que eles iam estar enjoados de ver açaí, né? Porque ia andar atrás da gente. Aí quando acabou a gente ficou em segundo, eles em primeiro. O Vitória Vaz tinha comprado um monte de pote de açaí. Aí vieram me dar açaí. Muito legal essa resenha, né? Aí cara? tem essa foto até postada no Instagram lá, do Carlão me dando açaí na boca. Pô, muito legal. E vem cá, como é que tá a expectativa de vocês aí, então, pro PAN? Cara, ó, Ale, a gente... Você já reconhece os adversários? A todos, gente né? já conhece, já saiu a lista, tem muita canoa, a gente vai na mista, né? E a gente fez um brasileiro, a gente ficou em quinto. E convidaram 4 canoas convocaram 4 canoas. Uma das canoas desistiu e a gente herdou a vaga aí, faltando 2 semanas. Eu tava dormindo, eu acordei, a galera, vamos pro PAN, comemorando. E vai ser um evento, pela facilidade, por ser em Niterói, por ser no Brasil, a gente teve condições de ir. Mas, por exemplo, se fosse um local fora, igual o ano que vem, provavelmente pode ser em Rapa Nui. A gente não teria tô falando, vai ser. a gente não teria essa disponibilidade de 2 semanas de pegar. Então, como foi no Niterói, assim, a gente tá como uma cereja do bolo, cara. Eu já ia pra lá junto com os atletas júniores, junto com a Lorena, junto com a galera que vai competir. Mas competindo ainda, podendo participar disso pela segunda vez, esse ano passado a gente estava participando, foi uma emoção única na nossa trajetória no VAA, poder representar o Brasil, ver o seu nome lá na convocação brasileira, sabe? Eu faço esse paralelo com toda a galera que foi convocada. Cara, você foi convocado para seleção. Então a gente tá indo para curtir. A gente tem uma coisa bem legal, que ninguém tava sem treinar, tava todo mundo bem focado treinando para as competições, que a gente nem esperava ser chamado. Treinando um pouco junto, vamos fazer mais alguns treinos de encaixe, mas a nossa prova é só sábado. Mas a gente tá lá para se divertir. O que vier vai ser lucro, mas eu tô confiando muito porque a gente tá muito bem condicionado, muito bem treinado. E a gente já treina ali, eu e a Rafa, a Dara já treinam no clube, na Trip. Eu e Davi e João já treinamos juntos já lá semanalmente durante quase todo o ano no União. Vocês também estão vindo de resultados bons também, né? Estão tendo bons resultados, então a gente está indo para poder participar lá dessa Isso é um festa parâmetro maravilhosa. também, né? Eu acho que para vocês, né, o fato, o desempenho de vocês em provas, né? Eu acho que te capacito para analisar, porque tem toda uma questão de tempo também, né? Vocês analisam isso nos adversários? A gente sabe quem é quem, assim, mas a gente não, assim... eu tô vendo que tem adversários bons. Nossos adversários, pela força do VAR feminino no Brasil ser muito maior do que a concorrência, a gente vai numa categoria mista. A gente, ano passado, a categoria mista brasileira, acho que levou as 3 posições. Então, a gente tem um nível, vamos dizer, na mista, assim, acima dos demais dos nossos vizinhos sul-americanos, pela força do VAR feminino. O masculino até se equipara, principalmente a Rapa Nui, eles têm muito mais tradições, só que no feminino eles têm menos... Eles tinham um certo machismo, vamos dizer, nessas culturas polinésias, que o homem remava e a mulher ficava tomando conta da casa. Essa é a ideia principal, por isso não se desenvolveu tanto. Até isso em Tahiti, Havaí... Mas e até também- hoje é assim lá? Não. Até hoje é assim. Você vê que lá No Mundial você viu isso. é como se fosse o futebol aqui no Brasil. Ah. O masculino, É um bom paralelo. Mas, Masculino, feminino fraquinho. não é que as mulheres lá são ruins. Não também, tem investimento. Não, pelo contrário. Elas são muito boas, mas não... Mas Mas você pensa assim também em relação a como é que tá a sua equipe aí, como é que você tá vendo? a gente, assim, dentro da realidade, a gente vai para ficar entre os 5. A gente são 12 canoas na nossa largada. A gente vai brigar aí quer brigar pelo top 5 e tentar Beliscar buscar um medalha pódio, de né? bronze, buscar a medalha de bronze. A gente sabe que é difícil. A massa 40 ela tem uma característica, preparar São o muito fortes, né? vamos botar Muito o forte. o cara de 20 anos, ele está disputando com um que começou a remar com 12, 14, ele começou a remar com 18, que já está com 20, 22. Na massa 40, a gente está com 40, comecei a remar com 38, vou disputar com um cara de Rapa Nui que começou a remar com 16. Então, assim, essa diferença... Só que a Renalu, ano passado, foi campeã pan-americana, time lá do Rio, né? É isso. Time do quê? Bem- Time do chinês. eles, Ah, o do chinês. eles vêm forte, o Metavá também vem muito forte.
E a categoria Master tem uma característica também, por questão fisiológica mesmo, de que esporte de resistência, a gente atinge o nosso ápice um pouco mais velho, né? Ali Ganha na pensando, maratona, né? pensando em performance mesmo, que é a canoa ainda não está no ápice da performance, né? De um esporte olímpico. Então você vai ter esportes de explosão, né? Os atletas, os melhores índices é até os 22 anos, 23 anos, mais novo. E esportes de mais resistência, né? De maior tempo de duração, os maiores índices ali já estão depois dos 28 anos, 29, 30, 31. E nas maratonas também, por uma questão de adaptação fisiológica e por uma questão de adaptação psicológica, uma maturidade também, né? E a canoa havaiana tem muito isso, para você remar 24 quilômetros numa intensidade alta, né? Numa frequência alta, tem que ter muito controle, não só físico, né? Um aporte físico para sustentar, mas um controle mental também. Sim. Então, o esporte de resistência, quando você pega na literatura, um atleta pensando em alto rendimento. A gente sempre vai comparar o alto rendimento e fazer as adaptações para o esporte amador, que é o nosso caso também. Mas o que vai editar é o esporte de alto rendimento. Um atleta ali de ciclo olímpico, ele fica de 8 a 12 anos em preparação para ter as adaptações fisiológicas e morfológicas necessárias. Então, o que a gente vê hoje no VAA também, estava falando da competição, é as pessoas começarem a remar com 2, 3 anos, com 1 ano, e já querer ter resultados, e já querer ter desempenho. E por que hoje a gente não tem tantas canoas open no estadual, né? Justamente porque não tem esse trabalho de longo prazo, esse trabalho de base. A gente não forma remadores, a gente fica fazendo remada, Sim. né? E não formando remadores. Então aí você vê a galera vai para estreante, aí quando tem que passar de 6 quilômetros para 16, para 20, não dá conta e desiste e vai para o esporte. Então hoje no estadual principalmente a gente vê isso, né? E daqui a pouco vai estar vendo isso no brasileiro também. Categoria estreante no estadual tem 15, 16, quase 20 canoas numa largada, e time open tem 3, tem 2. Não tem essa progressão por essa falta de acompanhamento e condução também, né? De entendimento, eu acho que dessas questões assim. Sim. E a canoa é um esporte que engana muito. Ela parece um esporte fácil. É um esporte que a pessoa chega lá na praia, 10, 15 minutos, entrou na canoa e sai remando. Remar é fácil, Outros né? esportes não tem isso. Agora, em nível competitivo, Isso, você isso que eu ia entra falar. no nível competitivo, aí muda tudo. Porque eu comecei, por exemplo, numa remada de passeio, E eu acho né, de que... contemplação, que é muito acho que o diferente maior- daquela quando você começa a querer pegar para treinar de fato. Sim. Falo que Mas remar é vários- muito fácil. Acho que foi por isso que a canoa havaiana Agora, pulverizou remar tanto. competitivamente, Agora, fazer a canoa andar que é difícil, é o isso que eu aí. falo. Galera, remar é Isso fácil. aí. Eu ensino a remar com uma aula, sabe? E outro, método ali outro você ensina. mito que acho que frustra muitas pessoas é de que remador tem que ser forte. Com certeza. Forças Pô, já vi tem cada magrinho que aí Então, tapa na água e faz a diferença. Eu acho assim, a gente vê muito, vem o pessoal do CrossFit, o crossfiteiro, o cara, porra, levanta 40, não sei quantas vezes, fez média até em libras, né, no CrossFit, né, isso? Aí chega na canoa, a canoa não anda. Ó, mas Carlão é professor de CrossFit, cara. Ele deve ter uma diferença aí nesse resultado, não? Mas é muitos anos de água, muitos com anos de certeza. treinamento físico, né? Então, Além de jiu-jitsu o também. Mato- Todo mundo aqui já fez jiu-jitsu também? Não. Jiu-jitsu não, né? Já Você, Carlão, eu conheci Carlão no O Matheus, ele fala Cara, uma coisa que é ignorante. interessante. É bem canoa- associado, né? O jiu-jitsu com a canoa, o surf também, né? sim. Interessante. esporte, né? A gente tá É. nesse meio, né? Mas, gente, ó, nós já passamos bastante do nosso tempo. Eu sabia que ia ser uma coisa. Se deixar, Se pai, deixar, a gente tem papo aqui para umas 3 horas fácil. fácil. Né? Eu queria a oportunidade de vocês falarem um pouco, né? Não sei se vocês têm patrocínio, falar um pouco de patrocínio. E as considerações finais, né? Fazer os agradecimentos, o que vocês quiserem falar aí. Começar com você, Bonicem. Capitão. Capitão, Então, né? Tem que ser, a gente tem que respeitar a hierarquia. E eu achava que capitão era porque ele era o capitão do time. Não, Eu falava, e vem cá, ele é manjou, tá, né? Capitão. Não, aí eu perguntei, eu falei, Agora pô, Cabonicem, pô, ele é perdeu. ele é policial ou ele é porque ele é o capitão do time? Não, mas perdeu a graça, né? Porque era capitão. É, já Capitão perdeu tem muito. esse Ainda mais que veio negócio aquela aí, onda do agora- Capitão Nascimento, né? Tinha todo aquele... Agora é Mágio Bonicem, Mágio. Major fica fora de contexto da canoa, né? Não, agora ele faz parte do Trisal, né? Ele tem uma concepção diferente aí. O Né? Trisal tá quebrado, né? Porque
É, porque... Mondrongo tá ficando lá em casa, aí o pessoal tá tudo zoando agora. Então tá todo mundo com ciúmes, né? Ih, chegando no churrasco do Vitória Val, que eu mais ouvi. Ei, como é que tá essa relação aí, você e Fabrício, o Mondrongo na sua casa? É show. Mas a gente... Pro PAN, a gente tá sem patrocínio, nós vamos sem patrocinador, mas a energia tá lá em cima, estamos bem animados, confiantes. Nós já estamos indo pro PAN pensando em 2025, que brasileiro já é dia 9 de fevereiro. Nós vamos ter um time fortíssimo. Temos o Titi chegando, temos o William Amaral. Calma aí. Temos o A gente vai negociar. Temos o Ulisses, temos o Zebra. Ó, eu tô achando que tem patrocínio, tá escondendo isso Não, daí. vai ser até difícil selecionar os 6. Entendeu? com Como é que... Carlão vai botar aí 3 canoas, talvez só vai... Mas o importante é a gente treinar junto. Fazer um treino conjunto também, Espírito Vai, União Isso Capixaba. aí, trocar a experiência, que é importante. A gente já treinou junto algumas vezes, só que eles não conseguiram acompanhar, não. É verdade, mas é obrigação nossa também, né? A gente tem que andar e isso faz parte, um puxando o outro, né? Sim. Competição de canoa, ela começou quando conceberam a segunda canoa, né? Você tem patrocínio? Como é que tá? Olha, então hoje o patrocínio é da Vila Velha Roi, né? Escola lá de Vila Velha, escola top. Top. Mas, claro, fruto do meu trabalho, né? E tem algumas parcerias, assim, dentro da escola A gente também. tá falando de rivalidade, só te cortando, né, Bia? Mas é uma rivalidade legal da Tripe com o Vila Velha Rui de estreante, tá? Os dois disputaram aí bonito, fizeram a disputa aí de pau a pau. Não, isso é bom demais. E é até interessante porque E é por isso até que se respeitam, né? Estão juntos Mas aí. ele torce remando pelo E outro. eu acho que é um medidor interessante, o treinador que consegue formar uma equipe estreante competitiva. Que você pegar uma equipe Master 40, pessoas que já treinavam há mais tempo competitiva, é uma coisa. Agora, você pegar um estreante e botar para ganhar, é porque você treinou bem. Exatamente. Entendeu? Então, o Davi e o Matheus, eles têm essa característica. Na primeira etapa, assim, a gente ficou... O da Vila Velha ficou em segunda, a gente ficou em terceiro e o time de Trindade ficou em primeiro. Aí Davi a gente conversou e falou assim, vamos treinar pra gente ganhar deles? Aí na segunda etapa a gente ganhou, na terceira eles ganharam. Então, assim, muito bem equilibrado, mas eles arrasaram aí a última etapa, abriram Na bem. última etapa eu já vou dar Brilharam. chance pra ninguém. Brilharam na nossa casa. E na mista você lavou a égua, né? E na missa eu lavei a égua e o Matheus lavou a égua na feminina, as meninas lá da Trip fizeram dobradinha também, primeiro e terceiro. Mas, voltando, é claro, tudo fruto do meu trabalho, assim, e minha dedicação pro esporte, isso sempre teve comigo, igual o Matheus também comentou, quando eu sempre quis ser atleta e viver do esporte, mas nunca consegui me profissionalizar como atleta, e aí a canoa havaiana me trouxe essa nova perspectiva e hoje eu posso viver do esporte, que sempre foi o meu sonho, né? Desde muito novo, então eu sempre tive esse sonho. E também participar de treinamentos de alto rendimento, não um alto rendimento no modelo olímpico ali, né, que a gente costuma ver, mas sim no alto rendimento para mim, dentro do que eu já fazia. Até brinco que hoje, tenho 32 anos, mas o que eu faço hoje com 20 eu não faria, né, em termos de treinamento, de resistência, de maturidade e de conhecimento também, porque estar no mar não é só estar no mar, né, a gente leva vidas no mar. Qualquer acidente no mar tem risco de vida, né? É muito É sério. obrigatório colete, tudo lá? Nessa escola? Sim, sim. Não necessariamente no corpo, mas na canoa, sim. Cada um leva, fica pelo menos embaixo do banco. Mas quando isso eu só permito para quem já rema comigo há muito tempo. Certo. Quando é a primeira vez da pessoa remando, sabendo nadar ou não sabendo, ela vai usar colete de qualquer forma, até a pessoa ter mais tempo ali no clube, eu ter noção da aquacidade dela também, entender como ela se comporta no mar e tudo mais. Mas acredito que é um mau costume que a gente tem, e aí faço meia culpa aqui agora, o mau costume que a gente tem, às vezes, de permitir a não utilização do colete, por tentar flexibilizar ali com o aluno. Eu acho que realmente é algo um mau costume que a gente precisa mudar, e no início vai doer, os alunos vão reclamar, a gente vai chiar, mas uma coisa que eu ouvi do Douglas, um mestre que eu tenho, Douglas lá de Caraí, né, Douglas Moura, um mestre dos mares, uma coisa que ele fala, me fala um motivo para não usar o colete. Não tem.
Não tem. não tem motivo para não se usar o colete. Minha escola passada, ela tinha uma regra muito básica em relação à segurança, assim, que é uma coisa que eu sempre valorizei muito, achei muito bacana. Então eu acho que Colete era obrigatório para todos. É isso. E para finalizar, para a galera que está começando a remar agora, tenha paciência. A gente perde muito mais do que ganha. Né? Hoje eu também tenho os meus melhores resultados na canoa, como o Matheus falou, bicampeão estadual de V1. Você tá na sua melhor fase, né? Não, sim, levou muito tempo. Foram 15 anos para chegar nessa melhor fase, para ter esses resultados, né? E ter uma... Igual agora a gente vai para o PAN, mas tem uma solidez no treinamento que a gente está sempre apto ali para treinar e competir e tudo mais. Então a galera tenha paciência. Vocês vão perder muito mais do que vão ganhar primeiro, até ganhar. Mas uma hora vem, né? Trabalho duro, recebe o pagamento. Isso aí, com certeza. Você, meu mestre. Pô, Léo, eu queria agradecer primeiramente o seu convite aí pra gente, cara. Pô, sensacional Obrigado. a gente Tamo conversar sobre VAR e ter um canal que É o canal de vocês aqui. ficou lindo. O cenário, a proposta, a ideia, os cortes, tá tudo assim, de primeira. Eu Obrigado. que sou um cara que sou meio que viciado em podcast, e ter um do VAR do nosso estado, assim, dessa magnitude, cara, é de se louvar. A gente faz questão de divulgar sempre que precisa. Bacana. Pode contar com a gente em todos. Quiser Eu marcar a preciso gente o muito de tempo vocês, todo, tá? tamo Muito lá. de vocês. A gente tá O Boni sempre Senge é uma compartilhando. pessoa que me incentiva muito, muita coisa ele fala, Pô. até comenta. Pode. Preciso até, é uma coisa nova, né? É o que eu falo, eu sempre tive do outro lado das câmeras. Né? Agora é a primeira vez que eu tô botando Tá na a minha cara frente. na reta por amor à canoa. E remador, né? E não é só. remador. Você não só o host, você é Sim, remador. sim. Então, assim, tem muita coisa ainda que eu vou me adequando, né? Sim, Até- pô. E vai ser um prazer pra gente estar sempre aqui indicando pessoas, tá Show, voltando sempre que precisar chamar. Quero agradecer todo mundo da Trip, a galera, a Rafa, a toda a comunidade. A Drill, que tá vestindo a União, o time da União. Não só o masculino, todo mundo lá. João, Vitor, Gobira, Vitor Meriguete, Titi, Guilherme, Celcinho, William. Todo mundo que tá lá no grupo fomentando. Também o nosso time mista, que é a Dara, Maeli, eu, Davi, João e a Rafa. Então, agradecer todo mundo lá mesmo, a torcida da nossa comunidade. Queria agradecer duas pessoas bem especiais rapidinho, que é a Ju, que tá sempre disponibilizando as melhores roupas lá pra gente. Ajuda a Hawaii, a marca linda, o projeto, e a Paty, que tá sempre cuidando do nosso corpo, a melhor fisioterapeuta esportiva aí que eu conheço, que tem aqui em Vitória. Então, essas duas pessoas muito especiais pra gente. E também a galera do J3, pô. A galera, pô, Rodrigão, tá fomentando aí um... Rodrigão, depois de vocês, vai ser o próximo podcast. Ah, que era Né? Ele é um cara um 10. entusiasta aí que tá mergulhando aí no VAR. Tá sendo muito bom treinar com ele. Eu parei de me lesionar depois que comecei a treinar com ele. Isso aí. Mas, gente, ó, estamos chegando ao fim, infelizmente. Tem realmente papo para muito mais. Né? Eu queria também fazer meus agradecimentos, aproveitando a oportunidade, né, aos Remos Rumo, que tem sido muito, assim, fantástico, né, como patrocinador master, ajudando bastante. Né? A Voga, a Green for You, a Hawaii Swift, que estão com as peças aqui hoje, ó, sendo bem expostas. Inclusive essa camisa linda que eu tô também. Essa eu Né, tenho. vestindo. A Kézia Lima, né, que tem sido uma parceira maravilhosa também em todo o processo, até da construção do podcast. A Divulga Outdoor, né, que vem alguns outdoors aí que nós vamos colocar na rua também em breve, se Deus quiser, né, para falar um pouco do canal e também dos patrocinadores, né. E meu local, Cred Mais, Academia J3, Macar Expedições, Asterix Suplementos e No Bully. Então, muito obrigado a vocês, né, por fazer tudo isso acontecer, por ter a oportunidade de ter pessoas tão especiais aqui no nosso canal, né, e a todos vocês que estão assistindo, estão compartilhando. Vou pedir até para vocês, ó, clicarem aqui embaixo, né, seguirem o canal, né, fazer as inscrições nele, colocar no sininho, né, para poder receber todas as novas transmissões, né, e a gente poder fazer esse canal acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigado aí a todos. Passamos bastante do tempo, mas o tema foi muito bom. Tá? Obrigado e até a próxima aí. Um abraço.